meio despercebido pra gente, mas a gente toma decisões, a gente faz as nossas ações pensando numa causa, num efeito, né? E por mais que a gente não leve isso em consideração de imediato, a gente está sempre pensando no que a gente vai fazer depois, no nosso projeto. Aquilo tem um sentido, né? Pelo menos é o que se espera, né? Dessa forma, o que o homem é está estritamente condicionado ao que o sujeito projeta para si mesmo. O necrológio é um exercício que o professor Olavo posicionou, a meu ver, num ponto mais ou menos errado. Pois como posso imaginar o meu eu futuro se não tenho as capacidades descritiva e imaginativa formadas? Né? Que é aquilo que eu falei. O problema da quarta camada do brasileiro é porque ele não teve a terceira camada. Direito. Mas não coloca isso pra depois você fazer lá na frente. Então, eu vou chegar nisso. Com isso, nosso eu final, nosso projeto final, torna-se uma imagem meio fosca no começo. Né? Mas isso não retira a importância do exercício, né? Eu digo errado porque os próprios alunos do Lava, por exemplo, o Rafael Falcon, né, ele vai dizer que a formação do imaginário, né, que aí se tornou uma espécie de fantasma da direita brasileira, né, da direita olavista. Deformação. Deformação do imaginário. Né? Ela tem que vir antes, né? Do tipo, é preciso que o sujeito antes estude a literatura e leia os clássicos, depois ele começa o COF. Mas o Olavo, por uma questão de urgência do tempo, ele já coloca. O que não retira a importância, né? Porque com o desenvolvimento do COF, espera-se que esse projeto vá melhorando, né? Mas pode acontecer, como acontece com muitas pessoas, que ela faz o necrológio na primeira aula e ela se frustra brutalmente, porque ela olha aquilo e fala, cara, sou um lixo, eu vou ser um lixo quando eu crescer. Né? É um lixo. Então, é um lixo. Mas né? o Olavo fala, Não. sem rápido. O Olavo fala que a continuação e o bom aproveitamento do COF depende de uma instrução literária paralela. Por isso que praticamente toda a aula tem uma indicação de um novo romance. Se você fizer só o COF pelo COF, você vai se fuder, velho. Você vai se fuder. Você não vai assimilar quase nada. E é o que acontece. Obras ficcionais? Obra de ficção. Sim, ficção. Exclusivamente ficção. Exclusivamente ficção. Porque aí você vive muitas vidas e muitas experiências. O Olavo dizia que ele tira isso de inspiração de Leibniz. Leibniz dizia que quanto mais figurinhas você tem, mais completo você é. Né? De certa forma. Então as figurinhas seriam as vidas possíveis que a ficção lhe dá, né? Nos dá. Então vamos lá. Nosso projeto final torna-se uma imagem fosca. Mas isso não retira a importância do exercício. E impõe, então, uma outra questão. Já que o temos inicialmente, o que fazer? O próprio Olavo nos responde, né? Refazer o necrológio conforme as circunstâncias mudarem. Ou seja, conforme nós evoluímos nas camadas da personalidade. No entanto, segundo o que Marias nos diz a respeito da futurição do homem, a futurição do homem está integrada a toda a ação do homem. Então, aí que tá. O necrológio, em uma escala menor, ele tem que ser feito diariamente. Ou melhor, a cada momento que a gente toma uma ação. Tá? Com isso, o projeto muda o tempo todo na medida em que agimos. E aí só um adendo com relação à imaginação. O Julián Marias diz na introdução à filosofia o seguinte: imaginação é, pois, um requisito da vida, porque está no chão da nossa vida e se realiza a si mesmo. Né? A imaginação, de certa forma, se a gente pegar ela por si, ela se completa. Né? Ou seja, ela se faz como uma possibilidade e não como uma atualização. Então, a imaginação não é uma atualização de nós mesmos, ou uma atualização da vida, né? Mas ela é uma apresentação das possibilidades. Ou seja, o próprio horizonte de consciência ele é expandido na medida em que a gente expande a nossa imaginação, e não estritamente as nossas experiências. Entende? Um parênteses muito rápido. Assim, o sujeito nunca vai poder imaginar ser um novo Alexandre o Grande se ele não conhece Alexandre o Grande. É esse o ponto. E se ele não pensar em Alexandre o Grande? Se ele só não conhece, meditar sobre Alexandre. se ele só conhece o Neymar, o único horizonte de consciência é o Neymar. Neymar. É a Anitta. Por isso que o cara quer ser funkeiro, por isso que o cara quer ser jogador de futebol, e esse é o sonho do brasileiro. Ele pode topar com Alexandre o Grande que isso não fará nada, porque a experiência não gera a capacidade de projeção. Envolver linguagem. A capacidade Ah, de tá. projeção. Tá. Vai nessa linha Tá. também, não é? Perdão, mas de certa forma, o Wittgenstein tem uma certa razão nisso. Porque o Wittgenstein ele tem um certo conhecimento. O limite do nosso mundo, o limite do homem é o limite da nossa linguagem.
De certa forma, o Wittgenstein tem uma razão nisso. cito isso Claro, direto aqui. as premissas do Wittgenstein nisso são lamentáveis. Mas Mas você falou também, acho que era pra uma pessoa que a altura do homem, o tamanho do homem não é da sua altura, mas da sua visão. Coisa assim. Eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Porque do alto da minha aldeia posso ver toda a civilização. É o Alberto Caeiro. o que você Mas fala? é isso, Não, é isso. a prova disso é que a experiência de todos os que conviviam com Alexandre não formaram nenhum outro Alexandre. Sim. Então, os Batata, novos matou. Alexandres são aqueles que, em algum momento da vida, toparam com a história de Alexandre e começaram a projetar quase toda a vida em Fecha a porta, exemplo, em ele vai. modelo de Alexandre. Então, é a demonstração. Não é a experiência que forma o futuro. O projeto futuro. O Gui ia falar também. Então, algumas perguntas. E eu não sei se vale a pena a gente começar a Deixa eu seguir direto e vai anotando. Quer anotar? Vai anotando. É um papel melhor. Então vamos lá. Então, nós temos dois estados de futurição. Nosso estado futurista, eles são dois, tá? Eles se dividem em dois, uma escala maior e uma escala menor. O que é o projeto e a ação cotidiana. Né? Ambos se correlacionam e sem entender o primeiro, ou seja, sem entender, né, o projeto final, sem entender que eu preciso de um projeto final, as nossas ações cotidianas perdem sentido. Né? Mas antes da gente voltar nesse assunto, eu queria dar uma pausa pra gente conceituar o que é vida. Porque, no fundo, o que a gente tá falando aqui é da vida do sujeito, da vida do homem. Né? Então vamos lá. Para Ortega y Gasset, a vida é o problema fundamental de toda a filosofia. Para ele, o idealismo prende o homem dentro dele mesmo, ignorando a própria realidade. Ele diz no comentário dele a Kant que, comentando a experiência dele com Kant, que ele finalmente, quando ele saiu da Alemanha, ele conseguiu sair das jaulas kantianas. Olha que poético, né, de certa forma. E o vitalismo reduz o ser humano ao próprio sentimento, ignorando o problema real, que é a própria vida. A vida para o vitalista não é a vida como fato biológico, mas é como sentimento, como afecções. O vitalista é o quarta camada, né? Vitalista? É o Nietzsche. Nietzsche, isso aqui é um exemplo claro. E o que ele chama de realismo, que na verdade pro Ortega y Gasset é uma empiria cética, né, que é um Hume da vida, coisifica o homem. Porque o homem passa a ser o seu aparato sensitivo, ou seja, o homem, pro Hume, ele de certa forma é os olhos, os ouvidos e o tato dele. É só o joguete das É o circunstâncias. joguete, exato. Todos eles partem de fatos segundos, ou a mente, ou o corpo, ou os sentidos. Né? E Ortega nos diz que antes de todos esses fatos, né, há um fato singular, individual e inevitável. Um radicalismo, que é a própria vida. Né? Primeiro, pois, precisa-se de um ser vivente para que possamos ter um corpo vivo, como o nosso. Sentidos, ou seja, a gente precisa de um corpo, e esse corpo precisa de vida para que o corpo tenha sentido. Porque não adiantaria somente um corpo sem a própria vida. Né? Seríamos mineral, seríamos vegetal. Né? Então precisa ter vida. Ele é singular porque é único do homem. Não há nenhum homem, nenhum ser que tenha o mesmo nível de vital que o homem. Né? Ou seja, se a gente olha para Porfírio, não há na árvore de Porfírio, eu não me lembro agora como é que ele chama, né? Mas nas espécies, entre as espécies, né? Uma que tenha a mesma potencialidade e vitalidade que o homem. Né? Claro, além de Deus. Né? Mas esse não entra na discussão. E é individual porque eu não posso compartilhar minha vida com ninguém. Né? Isto é, a vida é uma solidão. E o Ortega fala isso. E que por ser solidão, ela é radical. Né? E mais ainda, tudo o que fazemos só nos compete. Só nós podemos agir por nossa própria vida. Então, a conceitualização do Ortega de vida é justamente essa ideia que o Olavo traz nas camadas de que é sua própria ação. Né? É você que realiza, é você que muda, né? As suas próprias, você que evolui na camada. Né? Então, se vocês leram os textos que eu passei para vocês a respeito
da segunda lição do lição de metafísica do Ortega, vocês vão entender mais profundamente isso, né? Mas façamos, então, antes um trabalho imaginativo, né? Vamos imaginar um sujeito que toda a sua vida não decide, não toma ação e não tem personalidade alguma, não tem autenticidade nenhuma, não tem diferença. Né? É um sujeito que tem a vida como um mineral. É um autômato. É um autômato. É o velho mecanicismo que o Descartes cai, de certa forma. Né? Qual o formato desse sujeito seria? Assim, como ele não agiria conforme as outras duas almas, a alma animal e a alma racional, cara, ele seria uma planta, ele não teria personalidade, ele nem estaria nas camadas, entendeu? Ou ele seria um vegetal e agiria somente conforme o seu temperamento. Ele seria o seu temperamento. Só que ele seria o seu temperamento abstrato. Né? Mas e a automação não regrediria as camadas do sujeito? Não, mas ele nem teria passado para regredir. Não, mas eu falo assim, um sujeito desenvolvido, Tá. que tome as atitudes com base Então, nisso. não tem como. Então, Só dá pra fazer só dá para imaginar esse sujeito imaginativamente. A realidade, isso não existe. Porque a camada, ela é a sua relação com o mundo real. Sim. E você não A pode IA não reagir. não afeta isso. Você pode, como no caso, cometer pecado com o uso excessivo da IA. Porque aí você abdica das suas potências, você se abdica da sua humanidade. Você escolhe ficar naquela camada. Mas a IA te faz incorrer igual um cara que só quer viver de festa, balada e... entendi. É a decisão de se manter na mesma camada. Eu sei que eu posso mais, mas eu decido não Mas fazer. esse sujeito aí tá na quarta, porque É, até não, a de quarta certa forma, sim. a É um biografia, desenvolvimento normal. É um desenvolvimento não inevitável. Tem como. A menos que você tenha algum problema mental, que é o que o Olavo fala, na apostila tá lá isso, né? Se o sujeito tem algum problema mental, ele pode parar na terceira. Mas o desenvolvimento normal, até a quarta, você é empurrado pela vida. Não tem como você não tá lá. Mas é por isso que a maioria para na quarta. Porque a partir do momento que você precisa de uma consciência, você não tem. Aí você fica preso no que dá, no que a vida te empurrou. Deixa a vida me levar. E aí o que o Ortega diria desse cara é que ele vive num estado de plena desorientação. Ele não vai saber pra onde ir. Ele não sabe nada, não conhece nada, não planeja e não é. Ele não é. Uma máquina não é, de certa forma. Né? Porque ela não age por si mesma. Né? Ortega dirá então que nossa vida é um eterno quehacer, em espanhol. Que eu gosto da tradução como a fazer. Né? Pois estamos a todo momento obrigados a fazer algo, a tomar alguma decisão. Mas nós não somos o centro do mundo e as coisas acontecem ao nosso redor. Né? E aí ele diz: o mundo em que ao viver nos encontramos se compõe de coisas agradáveis, desagradáveis, atrozes e benévolas, favores e perigos. Aí, se não me engano, esse é o Olavo. O importante não é que as coisas sejam ou não corpos, mas que nos afetam, nos interessam, nos acariciam, nos ameaçam ou nos atormentam. Então, não importa. Né? Elas nos afetam e nós temos que fazer algo. Né? Que é o fator do mundo que nos obriga a agir. Né? O mundo faz essas coisas com a gente. E nós, por conta disso, somos empurrados à ação. Nós somos obrigados a agir desde o momento que a gente nasce. Ou seja, se a criança não chora naquele momento, ela não está viva. É o que os médicos falam. O perigo é se a criança não chorar. Porque a criança não teve aquele encontro direto com o mundo. Então, quando uma criança nasce e não chora, quando ela sai do ventre da mãe e não chora, é um desespero. Né? Ou seja, nos obriga a agir e essa obrigação é o fato da nossa circunstância, né? Que é característica nossa, da nossa vida. Né? E aí o Ortega nos diz: viver, aí ele nos diz no Lições de Metafísica, viver é o que fazemos e o que nos acontece, desde pensar ou sonhar ou nos comovermos, até investir na bolsa ou ganhar batalhas. Mas eu necessito que vocês se deem conta de que isso não é uma brincadeira, mas uma verdade tão óbvia quanto inquestionável e radical. A vida é sempre um agora, né? E consiste no que se é. O passado de sua vida e o futuro da mesma só tem realidade no agora. Ou seja, o seu projeto só tem realidade se você está agindo no cotidiano. É aquilo que eu falei. O nosso projeto, o futuro, ele dá sentido para a nossa ação cotidiana. Ou seja, está uma interna, uma relação. Né? Graças a vocês recordarem agora o seu